Olá, seja bem-vindo ao canal Economista do Povo. Você sabe o que é retorno sobre investimento? Eu vou responder a esta pergunta, mas eu gostaria de pedir para você se inscrever neste canal e também para dar o curtir, porque esse vídeo vai ser muito importante. No final, você compartilha com as pessoas que você ama, que você vai ajudar muita gente. Eu sou José Paixão, economista, especialista em investimentos e vamos ao tema. O que é retorno sobre investimento? Um belo dia eu estava em casa, numa sexta-feira à noite, sem muito compromisso, e um amigo ligou e sugeriu que eu o acompanhasse a uma festa. Ele ia num baile, estava todo animado. Quando ele passou na minha casa, eu logo percebi que ele estava mais elegante do que o normal. E já fui falando, você está investindo, né? E ele respondeu, pesado. Espero que hoje dê certo. Chegamos no baile, é, ele começou a cumprimentar as pessoas, foi se apresentando, me apresentando, e lá para meia-noite chegou a tão esperada dama. E naturalmente que ele já foi para cima e conversou, perguntou e tal, e eu me afastei, fui falar com outras pessoas. Depois ele veio, chegou e falou, vamos embora. E eu perguntei, mas por que embora? Como assim? E ele falou, não tive resultado algum, não deu retorno, nós vamos embora. Ela falou apenas amizade. Saímos no carro, eu acabei falando algumas coisas como, amigo, um retorno muitas vezes ele não é aquilo que é esperado. Assim acontece também com os investimentos. Investir, na verdade, é você pegar algo que você possui, uh, conhecimento, dinheiro, ideia, projeto, entregar para uma empresa, para o mercado, para alguém e aguardar que este investimento ele te apresente um retorno. Muitas vezes o retorno não é aquele esperado, como foi o caso do meu amigo. Recentemente, Jorge Paulo Lemann estava numa conferência e ele perguntou a alguns dos seus ex-alunos de uma das fundações de Jorge Paulo Lemann, ele perguntou, cadê o lucro? Na verdade, ele estava perguntando, cadê o retorno? É uma startup, é a primeira vez que, ou uma das primeiras vezes que ele investe em startup, ele prefere adquirir negócios já em andamento, como nós sabemos, porque ele já faz uma avaliação fundamentalista, uma análise do resultado que aquelas empresas podem gerar, o retorno no médio e longo prazo, e é desta forma que ele prefere. Muito bem, são dois tipos de retorno. Primeiro, nós temos o retorno sobre capital, né? Que é o ganho de capital. Você compra um apartamento, por exemplo, por 100 mil reais e depois vende por 120 mil reais. Você tem um ganho de capital, que é a valorização em cima do ativo que você comprou. Nós chamamos isso de ganho de capital. Nós também temos o retorno recorrente ou retorno corrente, como alguns preferem. Se você compra esse mesmo apartamento e aluga, você pode receber os aluguéis mensais dos inquilinos e também posteriormente vender. Se vender por um valor maior do que o valor que você pagou, você vai juntar os dois tipos de retorno. Retorno sobre capital, aquela diferença de valorização do preço, e também vamos somar com o retorno que você teve dos aluguéis correntes que foram acontecendo ao longo do tempo. Isso acontece com a maioria dos ativos. Por exemplo, caderneta de poupança, que nem considera investimento, não tem muito essa pegada. Você coloca o dinheiro na poupança e, por sinal, hoje está rendendo menos do que a Selic, apenas 70% da Selic. A Selic está a 2%, estamos em setembro de 2020. 2%, 70%, 2% vai dar 1,4%, e a inflação prevista está em 3,6%, então se você deixar o seu dinheiro na caderneta de poupança, você está perdendo dinheiro, está rasgando dinheiro, como nós falamos. Então não considere investimentos, mas só para você entender, essa renda recorrente, esse retorno da caderneta de poupança é um retorno inferior a que o mercado oferece em praticamente todos os outros títulos de renda fixa, digamos assim. Então, na verdade, esse retorno esperado da caderneta de poupança já é um retorno de desvalorização do próprio capital inicial, porque ele não consegue repor nem mesmo a inflação. Se você adquire uma ação, por exemplo, a R$100 e vende essa ação alguns dias depois, quanto tempo depois, por 120, o seu ganho de capital foi R$20 ou 20%.
Se você mantém essa ação durante muito tempo, durante um período mais longo, você vai receber aquilo que nós chamamos de dividendos, que são participações nos lucros das empresas. Por lei, as empresas de capital aberto, que têm ações negociadas em bolsa no mercado, elas são obrigadas a repartir no mínimo 25% dos lucros que elas apuram ao longo de um exercício anual, como é praxe. Se você adquire fundos imobiliários, é diferente das ações um pouquinho, porque fundo imobiliário você adquire cotas, pode adquirir a partir de uma cota, e essa cota, ela tendo uma valorização, assim como as ações, você vai também pagar o imposto sobre esse ganho de capital. Comprou por 100, vendeu por 120, vai pagar imposto de renda em cima desses R$20 de ganho, ou esses 20%. Mas no caso de fundos imobiliários é bem diferente de ações, porque os proventos que você recebe de fundos imobiliários, quer dizer, aqueles rendimentos decorrentes dos aluguéis que o fundo recebe dos inquilinos, você não paga imposto de renda. Pelo menos até agora não sabemos que decisão o governo vai tomar no médio prazo ou longo prazo. Então, no caso de fundo, no caso das ações, você paga quando tem um ganho de capital e paga também quando recebe os dividendos, você vai pagar imposto de renda sobre esses dois tipos de ganho. No caso do fundo imobiliário, você vai pagar apenas no ganho de capital, isto é, quando você vender com lucro as cotas do fundo imobiliário, mas não vai pagar sobre os rendimentos recorrentes que você tem ao longo do tempo. Muito bem, nós falamos então poupança, que não é investimento, falamos de ações e de fundos imobiliários. Agora nós vamos ver a questão dos imóveis. Se você adquire um imóvel por R$100 mil, por exemplo, esse imóvel também ele pode te dar um retorno desses dois tipos de rentabilidade ou de rendimento. A rentabilidade sobre o capital, o ganho de capital, se você comprou por R$100 mil e vende por 120, por exemplo, ele vai te dar esse ganho de capital de 20%. Se você deixar esse imóvel alugado por algum tempo, ele vai somar também e depois você vende, vai somar os rendimentos que recebeu ao longo do tempo, os aluguéis que você recebeu, mais o seu ganho de capital. Junto esses dois, você tem um retorno total. Alguns ativos, eles são muito interessantes porque, além do ganho de capital, ele possibilita os ganhos ao longo do tempo. É o que acontece com imóveis e que é um exemplo clássico e muito promissor neste momento que nós estamos vivendo da nossa economia no Brasil, com a taxa de juros muito baixa, com as taxas de financiamentos muito baixas, com a inflação controlada. A grande questão agora é que os investidores precisam ter ali uma renda, compor a sua renda para poder fazer as aquisições de imóveis, e ele pode investir em imóveis para vender e ter o ganho de capital apenas, ou ele pode adquirir o imóvel para investimento para obter os dois ganhos, ganho de capital, mas também o ganho recorrente em função dos aluguéis recebidos. No final, eu vou apenas passar algumas dicas de vídeos que virão a seguir. Qualquer tipo de investimento que a gente vai fazer, ou na maioria dos investimentos, nós devemos pensar em alguns elementos que são muito importantes. Por exemplo, liquidez, riscos, valor do dinheiro no tempo, emolumentos, taxa de administração, imposto de renda, IOF, taxa de performance, como existem em alguns, corretagens e assim por diante. São inúmeros aspectos relacionados com os investimentos, por isso que é importante frisar que o melhor investimento é o conhecimento para que você possa tomar as melhores decisões de investimentos para a sua vida, para o seu dinheiro. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Não se esqueça de dar o seu like e também de compartilhar com as pessoas que você ama. Se não está inscrito, inscreve agora, que esse é o momento de crescermos juntos. Muito obrigado e até mais. Abraço, tchau, tchau.